Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com você aí desse ladinho. Seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Bem na Bio. Estamos aí com uma ritmicidade de revisões para os vestibulares das universidades públicas do estado do Paraná. E agora o nosso foco é na nossa querida amiga Unicentro. Então, para você que vai fazer Unicentro, bora lá esse intensivão aí com alguns tópicos que o SOST colocou. Hoje eu vou passar por tópicos de uma forma acelerada, mas básica, aprofundada para o seu cérebro recordar, tá bom? Não teremos testes hoje no finalzinho, mas eu quero que você fique até o fim para a gente falar de todos os tópicos. Por quê? A nossa querida Unicentro tem uma prova com 10 questões, então você tem áreas específicas, você que está inscrito aí na Unicentro. E ano passado a gente teve a prova dessa maneira, com essas 10 questões. E a COPS, que é da UEL, é que faz essas questões. Então, quem treinou aí por questões da UEL ou as outras revisões que a gente fez para a UEL também pode te ajudar aí para pensar na Unicentro, pensando nessa mesma banca. Vai ter questão de letra A, B, C, D e E, só que terão várias questões, item 1, 2, 3, 4 e 5, então tome cuidado para julgar esses itens, porque isso é xarope. Dá uma olhada geral aí no nosso quadro, porque nós temos várias informações, várias. Vamos começar por célula, citologia. Na edição do ano passado, a Unicentro colocou lá um monte de organelinhas do lado, assim, e as suas respectivas funções. Eu não acredito que eles repitam os assuntos, então eu fui para um outro pensamento. Quando nós pensamos em divisão celular, você tem noção de mitose, obviamente, e você tem noção de meiose, obviamente. Se nós pensarmos em mitose, uma divisão equacional, então se for uma célulazinha diploide, ela divide-se e forma duas também diploides, geneticamente iguais. Mas e se forem células triploides? Divide e forma duas triploides. E se for tetraploide, o 4N? Se for N ou haploide? Independente da ploidia, sempre as células formadas são geneticamente iguais e mantém essa ploidia. Já na meiose, nós temos aquele esqueminha de uma célula 2N dividir-se, formar células N ou haploides, e aí depois uma segunda divisão. A primeira divisão é chamada de reducional, enquanto que a segunda divisão era chamada de equacional. 4 células geneticamente diferentes, porque ocorrem dois fenômenos importantes, um tal de crossing over e uma tal de segregação independente. Então aqui, meiose, tem crossing over. Aqui, meiose, tem pareamento dos homólogos. Aqui, meiose, tem separação dos homólogos. Isso não existe na mitose. A mitose é uma divisão equacional, serve para regeneração de tecidos, para o crescimento de tecidos, para repor células, ali multiplicação. Nos seres unicelulares eucariotos, serve para a reprodução deles. Lembrando que mitose é uma divisão nuclear. Então as células procarióticas não realizam mitose. As células eucarióticas, aí sim, realizam esse processo de divisão, mitose e meiose, porque tem núcleo. Então, geralmente tem uma divisão do núcleo, depois a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Você já ouviu em algum momento da sua vida estudantil prófase, metáfase, anáfase e telófase? Prometi a Ana telefonar. Você lembra que antes da divisão tem a interfase, que é o período de preparação, G1, S, G2. Ali na fase S, aquele gráficozinho aumentando a quantidade de DNA por causa da duplicação do DNA. Na prófase, vai desaparecer o envelope nuclear, vai começar a condensação dos cromossomos, desaparecer o nucleolo, inicia a formação do fuso. Metáfase, meta no meio. Nós temos o fuso totalmente formado, placa equatorial, os cromossomos ali alinhados nessa placa, para garantir uma divisão equitativa do material genético na próxima etapa. Na anáfase eu tenho rompimento do centrômero e separação das cromátides ou cromossomos irmãos.
Então, separa aqui cromátide irmã. Telófase, reaparece o envelope nuclear, os cromossomos desespiralizam, o nucleolo reaparece e depois tem a citocinese. Nas células animais, a citocinese é centrípeta, de fora para dentro, estrangula e plum! Lá no citoesqueleto tem os microfilamentos de actina e tem uma contraçãozinha assim, plum! Estrangula e separa. Então, por favor, divisão mitótica, células geneticamente iguais. Divisão do núcleo, depois divisão do citoplasma, na citocinese. Nos vegetais, a citocinese é centrífuga, ocorre de dentro para fora. Quando você olha para a meiose, a prófase 1 é subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ali entre paquíteno e diplóteno, a gente tem crossing over, troca de fragmentos de cromossomos homólogos, e isso é muito importante para aumentar a variabilidade das células reprodutivas, dos gametas, se ocorrer aí no mundo dos animais, dos esporos, se ocorrer no mundo dos vegetais, dos fungos. Na metáfase 1, tem pareamento de homólogo ali na região da placa equatorial. E na anáfase 1, tem separação dos cromossomos homólogos. Lá na anáfase 2, tem separação de cromátide irmã, como ocorre na anáfase da mitose. Mas na anáfase 1 da meiose, separa cromossomo homólogo. Então, o SOST, gostaria que você lembrasse, obviamente, dessa noção de divisão celular para a Unicentro 2022. Quando nós olhamos para a divisão biologia celular, esse pensamento. Agora eu fiz um gancho aqui com zoologia. Ano passado nós tivemos questões de invertebrados e de cordados vertebrados. Teve lá tunicado citado, teve peixe anfíbio, teve os filos. A Unicentro deu os filos para você e citava características para você brincar de encaixar os filos. Eu coloquei aqui uma coisa de vertebrado inicialmente. E aí você fala, ô sócio, para eu dar uma olhadinha mais especificamente o filo dos artrópodes, talvez, que tenha sua maior diversidade, sua exuberância, o crescimento dos insetos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos, lá pela troca do exoesqueleto, muda o equidise, o desenvolvimento de insetos ametábolos, sem metamorfose, holometábolo, com metamorfose total. Então tem lá ovinho, daí sai uma larvinha ou lagarta, aí ela vai se alimentar, constrói um casulo, lá dentro tem a pulpa e depois sai um adulto. Um inseto holometábolo. Moscas, mosquitos, abelhas, bicho da seda. Insetos hemimetábolos. Ovo, ninfa, adultos. Então a gente tem uma metamorfose aí chamada de parcial também para esses bichinhos. Acontece na barata, por exemplo, acontece no gafanhoto, por exemplo, acontece no inseto barbeiro transmissor do Trypanosoma cruzi. Então eu arriscaria isso. Lá nos vertebrados, como a Unicentro fez citação, eu coloquei aqui uma fisiologia comparada. Você vai falar, mas o que é esse P aqui? Eu estou pensando aqui, zoologia dos Filocordata, subfilo Craniata, ou vertebrata, ou dos vertebrados. E aqueles vertebrados gnatostomados, que tem mandíbula. Então, os peixes com 2 cavidades no coração. Eu juro que esse número 2 aqui significa as câmaras do coraçãozinho. Não é um número de coração, é um número de câmeras no coração. O espaço para esse sangue fluir. Então, no coração dos peixes tem 2 câmaras ou cavidades. Um átrio e um ventrículo. No dos anfíbios tem 3 câmaras ou cavidades, 2 átrios e um ventrículo. No dos répteis pode ter 3 ou 4 cavidades. Lá nos crocodilianos, jacarés, crocodilos, gaviais, a gente vê 4 câmaras ou cavidades. Em aves e mamíferos, coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades. O coração das aves tem um vaso sanguíneo chamado de aorta, que sai lá do ventrículo esquerdo e vai curvar para a direita. Nos mamíferos, a aorta sai desse ventrículo esquerdo e curva para a esquerda.
Mas a prova pode pensar na circulação. Esse S aqui é de circulação simples. Só passa um tipo de sangue ali no coração do peixinho. O sangue chega venoso no átrio, vai venoso para o ventrículo, daí vai para as brânquias, daí lá tem troca gasosa. Aí esse sangue é arterial, mas ele vai sendo distribuído para o corpo e quando ele voltar para o coração do peixe, já é um sangue venoso novamente. Então a circulação é simples, mas ela é completa. Esse C aqui é de completa. Não vai ter mistura de sangue venoso com sangue arterial. A partir do mundo dos anfíbios, répteis, aves, mamíferos, a circulação passa a ser dupla. Então esse S aqui, o sócio colocou de simples. Desculpa o espaço. Aqui de CCC de completa, ou seja, sem mistura de sangue. Incompleta, tem mistura de sangue. Então em anfíbios e répteis, de uma maneira geral, os seus vestibas vão considerar uma leve mistura de sangue nas câmaras cardíacas. Lá do lado direito chega um sangue chamado de venoso, lado esquerdo chega sangue arterial, e aí uma mistura desse sangue, geralmente nessas câmaras que são os ventrículos. Já nas aves e nos mamíferos, a gente não tem essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. Por isso, dupla completa. E aí é óbvio, você pode levar a uma associação disso com a endotermia, com aquela geração de calor interno. Esses animaizinhos aqui são mais ativos, eles são encontrados de polo a polo no planeta, eles têm aqui penas que auxiliam a manutenção de uma camadinha de ar quente, pelos, esses podem ficar eriçados em pezinhos para manter uma camadinha de ar quente ali. Então a gente tem uma região do sistema nervoso chamado hipotálamo, e ele vai ser essencial para esse controle, para tal da termorregulação, para regular a nossa temperatura corporal. Então a gente vai pensar nesse negocinho aqui. Aves e mamíferos são homeotérmicos por manter a temperatura corporal constante, ou endotérmicos, por gerar um calor interno para manter essa temperatura constante. Homeotermo não é sinônimo de endotérmico, mas eu aplico aos mesmos grupos aqui, aves e mamíferos. Já esses seres aqui são chamados de pecilotermos, pois a temperatura varia conforme o ambiente. Peixe, anfíbio, réptil, os invertebrados de uma maneira geral. E eles são chamados de ectotérmicos por necessitar de um calor externo para manter as suas atividades. Então, geralmente os répteis, o jacaré, matou, comeu, se alimentou no ambiente aquático e aí ele sai para o ambiente terrestre, aumenta a temperatura corporal, aumenta a atividade enzimática e aí facilita o processo digestivo ou digestório. Então esses pensamentos aí amplos e gerais nesse mundo de bichinhos, no mundo dos vertebrados. É óbvio que tem várias características aqui de cada um deles. Se eu falar em hemácias anucleadas, se eu falar em pelos, se eu falar em músculo diafragma, eu estou pensando em características dos mamíferos. Tem aquele grupo de mamíferos chamado de mamífero monotremado, que tem cloaca, que bota ovo, o ornitorrinco como exemplo. Grupo de mamíferos chamados de marsupiais ou metatérios. Eles começam um desenvolvimento dentro do corpinho, um estágio curto, e eles vão continuar o processo de desenvolvimento lá no marsúpio, na bolsinha. E lá no marsúpio, na bolsinha, existem as glândulas mamárias. E a maioria dos mamíferos é eutéria ou placentária. O desenvolvimento vai ocorrer todinho dentro do corpo, lá numa regiãozinha chamada útero, e o filhotinho vai nascer ali prontinho, alegre e feliz. Então, cuidado com essas informações, seja da circulação, seja da ideia do metabolismo, seja desses grupos de mamíferos. Estou arriscando. E se eu for arriscar os invertebrados, no mundo desses artrópodes também, desenvolvimento de insetos, mas geralmente vocês não perdem essas questões aqui de zoo. Geralmente, eu confio em você, eu confio em você. Botânica, nossa amiga, você vai falar, botânica podia não ter na prova. Eu vou falar, mas vai ter botânica na prova. A gente vai encontrar. Edição passada teve uma misturinha lá de grupos vegetais para você pensar e colocar características. Teve de tecidos vegetais. Eu ia pensar aqui numa fisiologia vegetal e também numa organologia vegetal.
Por exemplo, palavrinhas como polinização. Polinização significa o transporte do grão de pólen. O grão de pólen é produzido lá no estróbilo das gimnospermas ou nas flores das angiospermas. Mas na flor, lá num lugarzinho específico, que é a antera, que faz parte do estame, que representa aí a parte masculina da flor. Então esse grão de pólen voa do estame e vai chegar no pistilo, que vai representar a parte feminina da flor. Polinização consiste no transporte do grão de pólen. O pólen caiu, quando ele cai, ele vai chegar lá no estigma e vai crescer no estilete e esse pólen vai dar origem ao tubo polínico e vai em direção ao ovário. Quando ocorrer a fecundação, primeiro o núcleo espermático fecundando a oosfera, segundo o núcleo espermático fecundando os núcleos polares. Opa! Eu estou falando em dupla fecundação, então eu estou pensando em angiospermas. Eu estou falando em flores. Eu estou falando em ovário. Essa estrutura aqui que envolve o óvulo. Então eu estou pensando em angiospermas, que são divididas lá em monocotiledôneas, dicotiledôneas, raiz axial ou pivotante, que tem um eixo centralizado, característica de dicotiledônea. Folhas com nervuras reticuladas ou em forma de redinha, coisa de dicotiledônea. Eu vou falar flores pentâmeras, flores que tem 5 pétalas, sépalas, 5 componentes ali, ou 4, tetrâmeras ou pentâmeras. Eu estou pensando em dicotiledôneas. As trímeras, eu estou pensando em monocotiledônea. Então aquele rolê também de diferença, tá, gente? Mas na reprodução, o pólen sai da onde? Sai da onde? Do estame. Voa, anemofilia. O pólen foi levado pelo vento, ó. Caiu no pistilium, ó. Cresceu, tubo polínico fecundou. Óvulo desenvolve, forma semente. Ovário desenvolve, forma fruto. Excelente! Se eu pensar nas flores, o conjuntinho de pétalas forma a corola, conjuntinho de sépalas, o cálice. Quando nós olhamos para a flor, uma estrutura ali legal, importante para promover nessas pétalas, néctar, cheiros, atrair os agentes polinizadores. Se o inseto transporta o grão de pólen, eu chamo isso de entomofilia. Se o beija-flor, que é uma ave, transporta o grão de pólen, eu chamo de ornitofilia. Se o morcego, quiropterofilia. Então eu vou falar assim, poxa, eu tenho várias formas de transportar grão de pólen nesses vegetais que têm flores que atraem agentes polinizadores. A raiz dos vegetais, ela geralmente é subterrânea, mas ela pode ser aérea. Pode aparecer acima do solo, tipo raízes escoras ou suporte. Nas raízes subterrâneas, as fasciculadas, nas monocotiledôneas, axial ou pivotante indico. Aí eu posso ter raiz tuberosa para armazenar amido, cenoura, mandioca, são raízes. Batatinha inglesa é um caule do tipo tubérculo que armazena nutrientes. Então as raízes e caules, elas podem promover condução. Lá na raiz eu tenho uma absorção. A absorção começou a conduzir o caule com os vasos condutores, conduzindo a seiva. O caule e a raiz podem armazenar substâncias além de executarem essas funções. Então, cuidado com essas definições, com essa importância para o unicentro na organologia vegetal. Lá na raiz tem uma zona chamada pilífera ou pilosa para essa absorção. Tem pelinhos que são anexos da epiderme, um tecido mais jovem ali de revestimento desse órgão vegetal. Se a prova especificar fruto, ovário desenvolvido da flor. Então, poxa, nós podemos ter lá bagas, drupas. Eu vou pensar assim, poxa, laranja, limão, tem várias sementinhas dispersas lá, bagas. Eu vou olhar assim, poxa, o coco tem uma parte dura, rígida, lignificada. A manga tem um carocinho, é uma drupa. Então, alguns frutos ali poderiam ser carnosos, outros secos. Legume ou vagem é um tipo de fruto.
fruto. E lá dentro eu tenho várias sementinhas. Então veio de um ovário desenvolvido. Maçã, morango. Eu vou falar para você assim, poxa, maçã, morango, abacaxi eram chamados de pseudofrutos. Você tem lá pseudofrutos simples, a maçã, a pera, o caju. Um pseudofruto múltiplo e pseudofruto composto. O morango é o pseudofruto composto e o abacaxi, um pseudofruto múltiplo. Então a gente tem essas definições aí. Cuidado, porque nesse pseudofruto, outra parte da flor ali se desenvolve receptáculo floral, pedúnculo, armazena nutrientes para formar essas unidades, tá bom? Quando eu falo em maçã, pseudofruto simples, morango, pseudofruto composto, abacaxi, pseudofruto múltiplo. Um órgão vegetal maravilhoso, folha. As folhinhas geralmente vivem um período de tempo ali. Essa folhinha executa a transpiração, essa folhinha recebe luz, essa folhinha faz fotossíntese. E se a Unicentro falar em transpiração, eu quero que você lembre que os estômatos são modificações da epiderme e estão associados monstruosamente a essa transpiração. Tem uma transpiração chamada cuticular, parte física, evapora, a planta praticamente não controla. Agora, na estomatar, você tem o estômato lá. Você tem a célula guarda, ficando túrgida, abrindo e aí perdendo água ali, a abertura, o ostíolo, a água sai na forma de vapor. O que a plantinha perde em cima na transpiração, proporcional ao que absorve lá embaixo para garantir uma continuidade na condução dessa seiva no corpo dos vegetais. Então, cuidado, estômato, modificação da epiderme para execução de troca gasosa. Vai captar o CO2 para a ocorrência da fotossíntese, esse tal de estômato participando. Você vai bater o olhinho e vai falar assim, opa, mas os estômatos você falou em transpiração. Sim, mas eu também penso no estômato na captação do gás carbônico da atmosfera para a ocorrência da fotossíntese nesse órgão. Lá dentro da folhinha tem aquele parênquima palissático lacunoso com muitas células ricas em cloroplastos e lá eu tenho a ocorrência desse fenômeno chamado fotossíntese, meus seres. Então, cuidado, órgãos vegetais aí, funções ou finalidades, mecanismos reprodutivos, muito cuidado com essas características. Pensou em histologia e fisiologia humana? Ano passado teve alguns itens que falavam em hormônios, que falavam em tecidos conjuntivos, uma parte muscular. Aqui eu vou fazer um bem boladinho. O que é o bem bolado? É eu pensar na fisiologia e também na histologia. No sistema digestório, você consegue lembrar a boca? Digestão inicial de amido. Amido, um carboidrato legal, amilase salivar ou pitialina, começa a sua digestão ali. pH aproximadamente 7. Lá no estômago, pepsinogênio, forma inativa. Na presença de HCl, pepsina. E aí é o início da digestão química de proteínas no estômago. Mas vai terminar lá no intestino delgado. Lá no suco pancreático eu tenho tripsinogênio, quimiotripsinogênio, que serão ativados lá no intestino delgado. Tripsina e quimiotripsina fazem digestão de proteínas lá no intestino delgado. Lá no intestino delgado eu encontro uma enzima famosa chamada lactase. E a lactase é importante para digerir a lactose. A lactose é um disacarídeo. A lactase é a enzima que liga ali, quebra. Libera glicose e libera galactose. Então, lactase enzima para a digestão da lactose, um disacarídeo. Tá, eu penso nessa digestão geral. O fígado produz a bile é armazenada na vesícula, a bile vai emulsificar os lipídios e a lipase vai fazer a digestão química. Lá no meu intestino delgado, epitélio simples, prismático, com microvilosidades para aumentar a área de absorção. Então lá no intestino delgado, eu tenho uma especialização da membraninha chamada microvilosidade. Vai aumentar a área de contato com os nutrientes, vai facilitar essa absorção. Epitélio simples, prismático ou colunar. Então uma camadinha de célula só simples. E aí se eu pensar na forma da célula.
O epitélio respiratório, pseudoestratificado ciliado. Tem uma camadinha de células, mas com núcleos em diferentes alturas. Aí, pseudoestratificado ciliado, cílios para varrer, varrer, varrer. No sistema respiratório, por favor, a prova pode trocar essas palavrinhas, tá bom? Sistema circulatório. Você vai falar, nossa, aqui tem lá o trajeto do sangue. Perfeito. Sempre que o sangue sai do seu coração é por artérias. Sempre que ele chega por veias. Átrio direito, sangue venoso. Átrio direito, ventrículo direito, sangue venoso. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sangue arterial. A nossa circulação é fechada, é dupla e é completa. Então não tem misturinha de sangue nas condições normais. Veias cavas, superior e inferior, trazem ao sangue no átrio direito. Do átrio direito, ventrículo direito, sangue sai e as artérias pulmonares levam sangue venoso. Artéria pulmonar carregando sangue venoso. Chegou no pulmão, hematose, troca gasosa. Venha, venha, venha. Veias pulmonares trazem sangue arterial até o átrio esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Manda sangue para todo o restinho do seu corpo. Por favor, se eu pensar no coração, músculo estriado esquelético. Coração, não, né? Músculo estriado cardíaco. Você vai falar músculo estriado esquelético no coração? Tem 3 tipos de músculo: liso ou não estriado, estriado esquelético e estriado cardíaco. No coração, músculo estriado cardíaco. As fibras são anastomosadas ou ramificadas. Tem estrias, elas têm muito retículo liso para armazenar o cálcio e garantir lá um mecanismo eficiente de contração. A gente vai olhar um núcleo, raramente 2, e tem uns pontinhos de contato entre as células chamadas discos intercalares. Esses discos intercalares caracterizam aí células do tecido muscular estriado cardíaco, estriado esquelético, bíceps, músculos associados de uma forma direta ou indireta ao nosso esqueleto. As células são cilíndricas, alongadas, compridas, poli ou multinucleadas. Aqui, um núcleo, raramente 2, tá? Então, muito cuidado. Se a prova da Unicentro pensar em defesa, nós temos uma imunidade chamada de inata, que nós, tipo assim, nascemos com elas, própria barreirinha da pele, as nossas lágrimas, a própria secreção, mucosa, e ela é uma barreira, assim, não específica. E aí a gente tem uma imunidade adquirida. E uma imunidade que vai sendo adquirida ao longo da vida, ela é chamada de adaptativa. Essa aqui é específica. A gente tem a participação aí das célulazinhas como os linfócitos. A gente tem a participação das célulazinhas aqui para garantir memória imunológica, para produzir anticorpos. Mas eu quero que você lembre, obviamente, das células brancas do sangue. De uma maneira geral, leucócitos. Você vai falar, opa, os leucócitos ou células brancas. Leucócito, célula branca. Tem basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócito, monócito. Você vai falar, tem uma galera lá de célulazinhas brancas do sangue. E eles vão participar legais. Na nossa memória imunológica, eu vou pensar em linfócitos. Tem lá linfócito T, CD4, tem CD8, tem linfócito B, produzindo e liberando anticorpos. Sai o linfócito B, se diferencia lá no tecido conjuntivo, dá origem aos plasmócitos e produz e libera anticorpos. Aqui nessa inata, aqui nessa participação geral, a gente pode ter aí a participação geral de alguns mecanismos interessantes, tipo inflamação, tipo a febre, para tentar aumentar a proliferação de células brancas, a saída dela dos vasos sanguíneos para fazer fagocitose, que a gente chama de diapedese. Mas a prova geralmente vai te levar para células brancas ou leucócitos. Cuidado para não cair em tentação. Se ele viajar no sangue, lá no sangue tem as hemácias, ou glóbulos vermelhos. Transporte de O2, CO2, tem as plaquetas, que são fragmentos celulares, para cascatas de coagulação sanguínea. Mas se for direcionar para a defesa, foco no leucócito aí para você brilhar, tá bom? Para encerrarmos genética e ecologia,
Assim, ecologia no passado, nada praticamente. Agora, genética, sim, também praticamente nada, assim, de cálculo, expressão ou um heredogramazinho para você. Eu coloquei aqui, ó, albinismo, para você lembrar. Se a prova não falar, é uma herança recessiva. Então, ela manifesta-se apenas em homozigose. Polidactilia, se a prova não falar, é uma herança dominante. Se manifesta em homozigose ou heterozigose. Então, os indivíduos polidáctilos têm mais de 5 dedos, pezinhos ou mãozinhas. E pezão, pezinho. Uma herança dominante. Manifesta-se tanto em homo quanto hétero. Albinismo, uma herança recessiva, manifesta-se apenas em homozigose. Um casal normal tem um filho albino. Casal normal. Opa, se eu colocar lá no heredograma um casalzinho assim, quadradinho, símbolo teoricamente representando masculino, círculo feminino, e teve uma menina albina. Qual é o genótipo do casal? Ah, o casal é azão, azinho, e aqui azinho, azinho. Genótipo é o conjuntinho de genes e seus alelos, obviamente. Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. E aqui eu tenho o alelo azão e o alelo azinho de um gene. Os alelos são a forma mutante de um gene. Então cuidado com conceitos como genótipo, conjunto desses genes. Fenótipo, a ação do genótipo mais o ambiente. Homozigoto, tem os alelos iguais, tipo azinho, pezão. Heterozigoto ou híbrido, alelos diferentes, pezinho. Um casal normal tem um filho afetado. Opa! Eu vou olhar assim e vou falar, caramba, eu vou ter o casalzinho heterozigótico, homozigoto recessivo. Então, cuidado com esses encaixes para prova da Unicentro, que eu acho que vem heredograma aí, para você bater o olhinho e interpretar. Se ele quiser acelerar um pouquinho mais de dificultar, ele pode trazer basicamente cruzamentos para você brincar com probabilidade. Tipos sanguíneos. Opa, os tipos sanguíneos levam um caso de polialelismo. Você tem mais de 2 alelos, você tem 3 alelos. Então, no polialelismo, eu tenho 3 ou mais alelos de um gene. Eu posso ter indivíduos do tipo A, ou tipo sanguíneo A, iazão, ou iazão, izinho. B, ibezão, ibezão, izinho. AB, IA, IB. E O, izinho, izinho. Obviamente que a nossa preocupação vai estar com as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, quem é do tipo O não apresenta aglutinogênio nas hemácias. E tem no plasma as aglutininas anti-A e anti-B. Esse cara do grupo O é doador universal, então ele pode fazer a doação, a transfusão desse sangue, porque os outros indivíduos não vão reconhecer, porque não tem aglutinogênio na superfície. Agora, o AB é o receptor universal, porque não tem aglutininas anticorpos para essas substâncias que estão na membrana das hemácias. Cuidado com esse rolê, cuidado para você separar determinados genótipos e executar cruzamento. Se for heranças autossômicas aqui, com probabilidade, às vezes, a probabilidade de um casal heterozigoto ter uma menina albina. Então, 1/4 a probabilidade para ser albina, cruzando isso aqui, azinho, vezes 1/2 para ser do sexo feminino, resposta 1/8. Então, cuidado para você juntando esses fatores e tendo que, às vezes, usar probabilidade, tá? A pegada da COPS é mais teórica, então cuidado um pouquinho mais com a teoria, mas vai que eles resolvem pôr com matemática e probabilidade. Ecologia, questão 3 da prova, vai ter assim um relatório de conceitos e outro para você enumerar. Vai ter lá população, você vai procurar conjunto de seres de uma mesma espécie numa área geográfica. Comunidade, conjunto de populações. Comunidade ou biocenose. Nicho ecológico, todos os fatores bióticos ou abióticos que interferem na sobrevivência da espécie, o modo de vida, o papel da espécie num ecossistema é um nicho ecológico. Habitat, o local mais provável de eu encontrar uma espécie. Ecossistema, interação de fatores bióticos e abióticos. Questão número 3, vai ter lá os conceitinhos e para você enumerar. Pode ver. E a gente vai ter que juntar esses conceitos, tá bom?
você vai olhar assim e falar, beleza, só, estou manjando dos conceitos. Biosfera. Tem vários conceitos de biosfera. Conjunto de ecossistemas, a região do planeta que eu poderia encontrar a vida, o conjunto de seres vivos na hipótese Gaia. Então, cuidado com o conceito para você ter que brincar e encaixar. Ah, mas ele deu um mapa de biomas brasileiros. Você consegue lembrar lá onde está a Amazônia, onde está a Caatinga, onde está o Cerrado, onde está a Mata Atlântica ali, costeira, Pantanal, Pampas Gaúcho, lá. Esses são os famosos biomas. Geralmente eu tenho uma região de flora, fauna, um clima definido com as suas características. Então as condições geográficas, a umidade, as condições térmicas vão definir muitas características para esses biomas brasileiros. Muito cuidado com esses biomas brasileiros para nossa alegria. Se ele te dá um mapinha, colocar espécie lá em um determinado lugar para você se preocupar. Mas eu gosto mais dessa aqui, ó. Eu aposto ou no conceito ou na relação. Relações ecológicas ou alelobioses podem ser intra ou interespecíficas. Geralmente caem as interespecíficas. Mutualismo, a relação representada lá por símbolozinhos, positivo e positivo. As duas espécies interespecíficas entre espécies diferentes. Então, no mutualismo, existe uma íntima relação entre esses seres e ambos são beneficiados com uma certa noção de dependência um com o outro. Então, você tem que ter sensibilidade para ler. Nem sempre fica claro que tem uma dependência. Tem algumas espécies aqui de polinizadores que mantêm relações mutualísticas bem claras. Tem outros que não é tão claro assim, mas é um mutualismo, quase sempre relações de polinização. Quando você olha para parasitismo, o hospedeiro é prejudicado e o parasita é beneficiado, então mais e menos. Predatismo, matar e comer um ser de espécie diferente, mais e menos. Cuidado com o gráfico, aquele gráfico de oscilação. Ah, o gráfico tá assim. Geralmente que está em maior quantidade a presa e depois aqui os predadores, por você pensar nas cadeias alimentares. Então, se aumentar o número de predador, vai reduzir presa. Se reduzir presa, vai reduzir predador, porque tem menos alimento disponível. Então, cuidado com o predatismo. Competição, pode ser intra ou pode ser inter. Quando que é intra? Quando é entre seres de uma mesma espécie. Eles estão crescendo no mesmo ambiente, eles estão consumindo recursos ali. Eles competem por parceiros sexuais. Intraespecífica. Quando que é interespecífica? Quando eu tenho espécies diferentes colocadas no mesmo ambiente. Lembra daquele gráfico dos paramécio crescendo juntinhos? E aí um tava lá, se estabilizou bonitinho, mais ou menos o gráfico se manteve assim para uma espécie, a outra tava e põe, desapareceu. Então a espécie A e a espécie B. Na competição, ninguém ganha. Na competição interespecífica, aqui menos. A competição intraespecífica é negativa, então a competição sempre é uma relação negativa. Então, geralmente, esses indivíduos aqui, um acaba atrapalhandinho o outro, e isso vai dificultar o seu crescimento, o número de indivíduos e a manutenção. Passei por diferentes áreas da biologia aí, gente, para vocês recuperarem no cérebro. Eu sei que vocês estão intensos aí, tem gente que está desde a federal aí fazendo provas, então eu espero ter contribuído com vocês. Qualquer coisa dá uma passada geral aí depois, relembrando esses termos. Se você gostou, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Abração e vamos gabaritar o Unicentro no domingão, gente. Abraço e boa prova a todos vocês.